E aí pessoal, tudo bom? Vamos então para uma videoaula para falarmos um pouquinho sobre Data Selector. Antes de nós entrarmos na criação do Data Selector, vamos primeiro entender o cenário que nós temos e o que nós pretendemos obter. Então vamos aqui então para o Genexus. Primeiro nós criamos uma transação chamada países, né, com 3 atributos somente: país ID, país nome e país status. Depois nós criamos para essa transação país um data provider para poder popular essa transação para nós, né? Então colocamos aqui 4 cadastros aqui, então Brasil e Estados Unidos como ativo e o Canadá e a Alemanha, por exemplo, como inativo, né? Então depois disso nós criamos também um relatório, onde nesse relatório ele vai listar aqui para nós os países, né? Então tem só um título e aí depois os atributos aqui para poder visualizar para nós. E depois nós vamos ter também um WebPanel. Dentro desse WebPanel nós colocamos um grid com os atributos também desses países, né? Então qual que é a nossa intenção? Se nós executarmos aqui do jeito que eles estão, eles vão listar para nós os quatro países, os 2 que estão ativos e os 2 que estão inativos. Então vamos fazer o teste aqui para a gente poder ver certinho. Beleza, ó, nosso relatório está aparecendo aqui os 4 países, né? 2 ativos e 2 inativos. Vamos também executar aqui o sistema para poder mostrar o WebPanel. Então aqui, se a gente vem no nosso WebPanel, ele vai mostrar para nós também os 4. Né? Então, qual que é então o nosso objetivo? É criar um Data Selector, e esse Data Selector nós vamos aplicá-lo tanto na listagem aqui no nosso relatório PDF, quanto também no nosso WebPanel. E qual que é a intenção? Que no uso desse Data Selector, ele retorne para nós somente os cadastros que estiverem com a situação ativa. Então vamos lá então, mão na massa. Então aqui então eu vou criar então um novo objeto, né? Posso vir aqui, ou ele já está aparecendo aqui para mim, mas se para você não estiver aparecendo, você vem aqui em novo objeto, você vai escolher aqui a opção de Data Management e a opção de Data Selector. Vou colocar o nome dele como DS Países Ativos. Países Ativos. Beleza. Ele vai abrir aqui para nós essa janelinha aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aqui nas condições, nós vamos adicionar uma nova condição. E qual vai ser essa condição? Eu quero dizer para ele que ele vai trazer para nós todos os países onde o status dele for status.ativo, tá? Lá na transação, nós criamos um domínio chamado ativo, um domínio chamado status, e nesse domínio nós atribuímos a ele um enum. Então, se a gente vir aqui, ó, na transação países, ele está aqui do tipo status. Isso daqui é um domínio. Se eu venho aqui no meu domínio e visualizo ele, eu verifico aqui, ó, que eu criei aqui 2 valores aqui, ativo e inativo. Então lá no banco de dados vai ser salvo isso daqui, porém o usuário vai visualizar essa informação aqui, tá? Então lá no nosso Data Selector nós colocamos lá então que é para ele trazer para nós os países status aonde for status.ativo, certo? Muito bem. Então como que nós aplicamos isso dentro então do nosso WebPanel? Aqui então eu venho aqui no WebPanel, clico aqui no nosso grid, e aqui no nosso grid ele tem aqui uma propriedade, ó, chamada Data Selector. Então é justamente aqui que eu vou visualizar todos os Data Selector que eu vou ter aqui na minha base. Nesse caso a gente só tem um, né? Seleciono esse cara aqui e pronto.
Então ele já vai aplicar para mim esse filtro automaticamente dentro do meu grid, certo? Vamos salvar ele aqui e vamos executar o programa. Então, se nós viermos aqui, então, no nosso WebPanel e fazer aqui a listagem dele, olha que legal, já trouxe para nós o filtro, trazendo somente os países que estão ativos. Se nós virmos aqui no nosso relatório, no nosso procedimento, ele ainda está trazendo os 4, porque nós não aplicamos ainda o Data Selector para ele. Então, vamos fazer então a aplicação do Data Selector lá no nosso procedimento também. Então, aqui no procedimento, nós vamos aqui no Source e nós vamos atribuir aqui dentro do for each. Então, nós vamos colocar aqui a cláusula using e o nome do nosso Data Selector. Então, aqui ele já vai atribuindo aqui a cláusula using e informando o nome do Data Selector, ele já vai fazer esse filtro para nós também. Então, vamos rodar nossa aplicação e ver como vai ser o comportamento. Tá aí, pessoal. Então ele também fez o filtro aqui para nós dos países que está com status de ativo somente. Lógico que o Data Selector ele é uma ferramenta que assim tem inúmeras outras informações. Eu posso passar parâmetros para ele, posso colocar aqui um order nele, posso adicionar quantas condições forem necessárias, né? Então, assim, ele tem aqui uma vasta opções para poder ser implementada. Aqui foi só uma bem básica mesmo, só para a gente poder entender e como aplicar no nosso dia a dia. Valeu, galera. Até mais!